Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 16 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, parte 1, período interbíblico. Hoje nós iremos dar continuidade após a morte de Judas Macabeu. Na aula anterior, a aula de número 15, eu disponibilizei para você um mapa para que você entenda e acompanhe melhor os locais, né? Eu gosto de dar essas informações e é bom que você vai se familiarizando com os mapas, aprendendo a lidar com o mapa. É muito importante quando nós estamos estudando a respeito de um material como esse, histórico, geográfico, né? Há menções de lugares, de cidades importantes. A Bíblia sempre trabalha com a geografia. A geografia é muito importante para quem estuda a Bíblia. A Bíblia, com frequência, ela faz menção de lugares. Isso é muito importante. Se o Senhor permitir, nós estaremos disponibilizando uma aula mais à frente, apresentando alguns mapas. Isso vai contribuir muito, assim como eu prometi também está fornecendo para você uma aula ensinando você a manusear o livro História dos Hebreus. Fazer uma aula rápida aqui explicando como funciona o livro, para você não assustar com o tamanho dele. Na aula anterior, então, eu forneci para você um mapa. Nós olhamos o mapa. Aquele mapa ele não é um mapa completo, né? Eu trouxe o mapa com os principais locais que Judas Macabeu esteve em guerra. Cidade como Bet-Zur, cidade como Marissa, Jerusalém, Antioquia, né, da Síria, que era a capital do reino Seleucida, Alexandria, que era a capital do reino Ptolomaico. Eu estou sempre falando isso para que você fique familiarizado. Eu quero que você saia desse curso cheio de conteúdo. Vamos dar continuidade, então, à história, essa linha histórica, porque na aula 14 nós falamos da morte de Judas Macabeu, tá bom? De Judas Macabeu. E hoje nós vamos dar continuidade à morte dele. Antes que eu apresente para você uma arte, um slide que eu preparei, eu quero transmitir aqui alguns pontos do livro História dos Hebreus. Eu estou trabalhando a aula de hoje, ela está baseada no livro de Joséfo e no primeiro livro de Macabeus. É muito importante eu falar isso aqui, e talvez você vai se utilizar do livro de Macabeus. Por exemplo, você está lendo lá o primeiro livro de Macabeus e depois você vai ler Joséfo ou outros livros que eu apresentei aqui. É importante nós entendermos que o livro, como de Joséfo, ele vai apresentar uma versão mais detalhada do que está escrito no livro de Macabeus. É como se um comentarista fizesse um comentário mais profundo, histórico, de qualquer texto bíblico, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós percebemos que a Bíblia ela é muito objetiva, ela vai deixando pistas e cabe ao estudioso, ao estudante, buscar essas fontes históricas, geográficas, culturais da época, para que tenha um entendimento mais completo e profundo daquele texto lido na Bíblia. Da mesma forma, nós entendemos e percebemos que quando lemos Joséfo. O primeiro Macabeus ele é mais objetivo e vai mais direto, mas quando nós utilizamos o livro também História dos Hebreus, nós encontramos mais detalhes. Então, os historiadores eles vão trazer mais detalhes culturais, nominais, geográficos, culturais, religiosos, enfim, detalhes que o texto bíblico às vezes não fornece, mas deixa um gatilho, beleza? Então é muito importante eu falar isso, que a aula de hoje
ela está baseada no livro História dos Hebreus e primeiro livro de Macabeus, capítulo 9. É isso mesmo. Nós vamos falar hoje do capítulo 9, do primeiro livro de Macabeus. Estou sempre falando aqui. Se você não tem, né, uma Bíblia católica, tá? Eu não quero ter uma Bíblia católica, eu não me sinto bem, né? Tem pessoas que não têm essa maturidade. Você pode comprar o livro de Macabeus separado. Compra o primeiro e o segundo. Tem um box dos apócrifos na internet. Você pode adquirir não só o primeiro livro de Macabeus, mas o segundo e os outros livros também que compõem a Bíblia Católica Romana. Beleza? Então vamos para a aula de hoje, porque logo após que Judas Macabeu morre, né, os judeus vão voltar a serem oprimidos. Cara, isso é óbvio, né? Você tem aí um líder do calibre de Judas Macabeu, e após a morte dele, os judeus vão voltar a viver uma opressão. Da mente daqueles judeus que choraram a morte de Judas Macabeu e que viveram aí um tempo de paz durante a sua vida, suas guerras e conquistas e libertação da opressão de Antíoco, os judeus pensaram que voltariam a viver uma miséria. Logo após a morte de Judas Macabeu, é importante nós lembrarmos que o rei do reino Seleucida é Demétrio I. Lembra que o Demétrio I ele matou Antíoco V e Lísias e assumiu o poder e deixou o seu exército nas mãos de Báquides. Lá no livro História dos Hebreus você vai encontrar Bácida, né, ou Bacida, beleza? Então, Demétrio I é o imperador do Império Seleucida, o rei do reino Seleucida, e Bácida, ou Báquides, é o seu general. Foi no período de Báquides, em uma guerra em que Báquides estava liderando, que Judas Macabeu morreu. Nós vamos relembrar isso aqui na arte de hoje, tá bom? E logo após a morte de Judas, houve uma grande perseguição aos aliados de Judas. Na aula anterior, eu falei que os judeus estavam divididos. Lembra disso? Os judeus estavam divididos, judeus que apoiavam a Demétrio, né, a helenização, judeus corruptos da alta sociedade que vendiam seus cargos, trocavam a sua honra, a observância da lei por presentes reais, para que o rei Seleucida tivesse olhos ali dentro de Jerusalém, porque o rei Seleucida, assim como os outros reinos que virão, eles entendiam que aquela região onde ficava Israel, Jerusalém, fica, né, a Palestina, era um ambiente de guerra e de conflitos, né? É um palco onde nós vamos ver vários conflitos ao longo da história. Esses judeus helenistas, esses judeus helênicos que aceitaram a helenização, eles começaram a entregar os judeus que eram aliados a Judas Macabeu. Então, todos aqueles que apoiaram a Judas Macabeu, eles foram duramente perseguidos. Lembra que na aula passada eu falei também de um grupo religioso mais conservador, os Hassidins? Esses Hassidins, eles acreditaram que Demétrio I trataria eles com bondade, né, enviando um sumo sacerdote chamado Alcimo, que você vai ver ele falando, né, no livro de 1 Macabeus, que ele era da linhagem de Arão, porém, o fato de ser da linhagem de Arão, é muito importante nós detalharmos isso, que o fato do cara ser da linhagem de Arão não significa que ele estava apto, né, a ser o sumo sacerdote. Ele tinha que ser da linhagem de Arão e de Zadok também nesse período. Tá, ok? Você pode encontrar aí falando que ele era da linhagem de Arão, que o povo ficou feliz que agora um descendente de Arão seria o sumo sacerdote, mas não era o suficiente. Então os Hassidins, eles pensam que Demétrio trataria eles como pais, né?
Na aula anterior também eu falei que a luta deles era apenas religiosa, eles não queriam envolver com política. Quando percebeu que Judas Macabeu queria avançar politicamente, eles o abandonaram. Na morte de Judas Macabeu, nós vamos ver aqui os detalhes mais uma vez, Judas ele foi abandonado por muitos judeus, o seu exército foi reduzido demais, beleza? Então o Báquides, ele começa a perseguir, o Nebeto I começa a perseguir os aliados dos judeus, e o Flávio Josefo, que vai dar mais detalhes disso, explicando o texto de 1 Macabeus, ele mostra que a Judéia sofreu uma crise muito grande, até para sobreviver, ter os viveres, a alimentação diária estava difícil em Jerusalém. Os amigos de Judas, os judeus que apoiaram, foram duramente perseguidos, restringidos. Tá? Apenas os judeus helenistas, eles gozavam de uma vida melhor. Eu coloquei aqui para você, para a gente pegar tudo. A situação após a morte de Judas, 1 Macabeus 9, 23 a 27. Após a morte de Judas, o general Báquides vai se vingar dos aliados de Judas. Judá vive um momento de crise e vai pedir ajuda aos irmãos de Judas, Jonas, João e Simão. Joséfo destaca a crise que se instalou na Judéia após a morte de Judas e a perseguição aos aliados, ou as perseguições aos aliados de Judas por Báquides. O povo vai até Jonas pedir ajuda, porque não vem outro melhor para o cargo de chefe do que Jonatas. História dos Hebreus, página 587, livro 13º. É exatamente isso, o povo se vê oprimido e não tem uma liderança, como a de Judas Macabeu, e eles vão até os irmãos de Judas sobreviventes, lembrando que eram 5. O Eleazar morreu, Judas também morreu, ficaram 3. Jonatas, Simão e João. Eles pedem que Jonatas tenha o mesmo espírito e o mesmo ânimo que o seu irmão Judas e se disponibiliza a lutar por eles. E o Jonatas vai aceitar isso. E ele faz uma promessa dizendo que estava pronto para sacrificar a própria vida em favor do seu povo e das leis de Deus. O Jonatas vai assumir o poder, a liderança, e quando a notícia chega lá para o general do exército Seleucida, o Bácidas, ele vai ficar preocupado, assim como o Demétrio também, o rei Seleucida vai ficar preocupado, porque na mente dele, Jonatas poderia alcançar o mesmo nível de popularidade, poder e força como o seu irmão. Então ele fica preocupado. Imagina se Jonatas me causar danos como Judas. Judas foi um grande guerreiro, é importante você ler 1 Macabeus, para você entender mais, em mais detalhes, a importância desse grande judeu, desse grande general. O Jonatas assume, então o Bácidas, o Báquides, junto com o Demétrio I, o rei Seleucida, vai armar uma emboscada para tentar matar o Jonatas. O Jonatas vai descobrir e vai fugir para um deserto próximo a Jerusalém. Perceba que a história, ela parece que vai se repetindo, Assim o Matatias fez, fugiu para se fortalecer e voltar, sempre fugindo para o deserto da Judéia. Esse deserto da Judéia, cara, é um palco de eventos importantíssimos, não só no período interbíblico, mas também no Novo Testamento. O deserto da Judéia, no Antigo Testamento também, você encontra ali vários eventos acontecendo, principalmente ali no deserto do Negev, tá bom? O Jonatas vai fugir para o deserto próximo a Jerusalém, vai se fortalecer, ele foge dessa armadilha. O Báquides, ao receber a notícia, deixa eu ler aqui para você. Báquides, ao receber a notícia que Jonatas havia aceitado liderar os judeus, temeu que Jonatas causasse danos ao rei, como seu irmão Judas fizera.
mandou matá-lo, mas ao descobrir o plano, Jonatas fugiu para o deserto próximo a Jerusalém. Jonatas enviou seu irmão João com as bagagens. Quando Jonatas ele foge para o deserto, ele vai enviar João, seu irmão. Lembra que restaram três? Vai enviar João, seu irmão, aos nabateus, os árabes nabateus. Beleza? Esses árabes nabateus, nesse período aqui, eles eram amigos de Judas e dos judeus, eram aliados dos macabeus. Talvez você lendo a história dos hebreus, você vai encontrar a palavra nabateenses. Nabateenses, tá bom? Os árabes nabateus, é muito importante nós abrirmos um parênteses aqui para falar rapidinho quem são os nabateus. Os nabateus, mais à frente, vão se tornar um povo muito poderoso no comércio daquele lugar deserto. O próprio Herodes, mais à frente, nós vamos estudar sobre o Herodes, é importante você gravar esses detalhes, tá? O Herodes, ele tem sangue nabateu, tá bom? O Herodes, ele tem sangue nabateu. Nós vamos estudar sobre o Herodes mais à frente, como ele chegou no poder, a origem dele. E aí nós já vamos estar perto do Novo Testamento, porque o Herodes é mencionado no Novo Testamento, beleza? Então esses nabateus nesse período eram aliados de Judas. Quando Jonatas foge para o deserto, com as bagagens e riquezas do exército, ele precisava colocar todas essas armas, essas bagagens, em um lugar seguro. Ele vai colocar Jonatas colocar João como responsável dessas bagagens e vai enviar João com uma pequena tropa para encontrar com os nabateus ou os nabateenses. Porém, no meio do caminho, uma tribo nômade que habitava no deserto, vai saquear o pequeno exército que está com João e vão matar João. É exatamente isso. O João, irmão de Jonatas, irmão de Simão, irmão de Judas, ele vai ser tomado de assalto, vai ser surpreendido por uma tribo. Essa tribo lá no livro de José foi chamada dos filhos de Amar. Os filhos de Amar. E aqui no livro de Macabeus, os filhos de Jambre. A mesma coisa, o Jambre e Amar, uma tribo que habitava no deserto, eles eram salteadores, assaltantes do deserto. Você lembra que isso é muito comum para quem está estudando esse período, algumas tribos que habitavam no deserto. Essa rota do deserto de Jerusalém era muito importante, era um caminho muito perigoso, exatamente por causa disso. Você tinha vários salteadores e assaltantes. O João, com as bagagens e riquezas do exército macabeu, ele vai ser assaltado e vai perder a sua vida nesse assalto. Jonatas vai receber a notícia, vai ficar muito chateado, espantado, porém, ele vai buscar uma vingança. Ele vai buscar uma vingança. Porém, Báquides vai atrás de Jonatas no deserto para tentar lutar às beiras do Jordão. E Jonatas, com uma pequena tropa, vai conseguir vencer, derrotar cerca de 2.000, segundo Joséfo, 2.000 soldados de Báquides, tá bom? E eles vão. Essa batalha à beira do Jordão, ela é marcada porque os soldados de Jonas vão atravessar o Jordão a nado, beleza? E Báquides, percebendo que perdeu um número considerável, ele vai retornar para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, ele vai reconstruir algumas cidades ali que estavam destruídas, vai fortalecer a cidade de Jerusalém, tá? Vai deixar sobre o comando do sumo sacerdote Alcimo, o Alcimo que era um sumo sacerdote corrupto, nós vamos falar dele daqui a pouco, e esse Alcimo vai derrubar uma parede do templo, esse muro que havia dentro do templo. Dentro do templo tinha uma parede que dividia os judeus dos gentios. Esse Alcimo vai derrubar. Esse ato
de derrubar esse muro, ele está dizendo que a helenização deveria entrar, sim, dentro da religião. Esse Alcimo vai morrer, né? Ele vai ter uma paralisia, talvez um derrame, e ele vai morrer. Então, a aula de hoje, nós estamos mostrando para você como ficou a liderança do exército macabeu com Jonatas. Jonatas. E eu trouxe essa arte para você no final da nossa aula aqui, ó. Vamos analisar essa arte para nós irmos para o final da nossa aula. Olha que arte bonita. Vamos lá. Primeiro Macabeus, capítulo 9, resumo completo. Primeira imagem. A batalha de Elasa e a morte de Judas Macabeu. Lembra aqui, ó? Olha só. É muito importante você ter o livro de Primeiro Macabeus. Esse aqui é o capítulo 9. Eu trouxe um resumo do capítulo 9. Judas Macabeu morreu na famosa batalha de Elasa. À sua esquerda, vamos lá, primeira imagem. A batalha começa. Judas percebe que a força principal de Báquides está na ala direita. Com seus homens mais valentes, ele ataca ferozmente essa ala e consegue romper as linhas inimigas, perseguindo os sírios em fuga. Porém, a ala esquerda dos sírios percebe a manobra, faz a volta e ataca Judas pelas costas. Cercados por todos os lados, os judeus lutam bravamente, sofrendo pesadas baixas. Judas Macabeu cai morto em combate e o restante dos seus soldados foge. Judeus, 800 homens, sírios, 20.000 de infantaria e 2.000 cavaleiros. Olha só, cara. O Judas aí com apenas 800 homens, 800 homens, enfrentou cerca de 22.000 soldados. E ele cai de forma heróica. Aí nós temos um mapinha, Elasa, local da batalha, Jerusalém, Elasa, próximo a Jerusalém. Imagem 2, o sepultamento e o luto nacional. Os irmãos de Judas, Jonatas e Simão, conseguem resgatar o seu corpo e o sepultam no túmulo de seus pais em Modim. Todo o Israel chora amargamente por ele durante muitos dias. Lamentando com o famoso brado, como caiu o herói que salvava o povo de Israel. O autor do livro destaca que a opressão seleucida voltou com força total após a morte de Judas, perseguindo cruelmente os judeus fiéis. Imagem 3, né? Nós temos sepultamento aqui na 2, imagem 3. Jonatas assume a liderança. Diante do vazio de liderança e da perseguição de Báquides, os amigos e soldados sobreviventes de Judas reúnem-se e escolhem Jonatas, irmão de Judas, para assumir o comando da resistência. Imagem de número 4, a morte de João e a vingança no deserto. Jonatas e Simão fogem para o deserto de Tecoa para se reorganizarem. Eles enviam seu irmão João para guardar os bens do exército com os aliados nabateus, mas João é emboscado e morto pelos filhos de Jambre, uma tribo local. Para vingar o irmão, Jonatas e Simão atacam um grande cortejo de casamento dessa tribo, fazendo um grande massacre. Logo depois, Báquides tenta cercar os judeus em um sábado, junto ao Rio Jordão, mas Jonatas e seus homens lutam bravamente, matam cerca de 1.000 sírios e escapam cruzando o rio a nado. O Joséfo fala 2.000, tá? Aqui tem informação de 1.000. Imagem 5. A fortificação da Judéia e a morte de Alcino. Báquides reconstrói e fortifica várias cidades na Judéia para manter o controle sobre o povo. Nesse período, o sumo sacerdote, ilegítimo Alcino, ordena a demolição do muro do átrio interno do templo, o muro que separava os judeus
dos gentios. Assim que começa a destruição, Alcino sofre uma paralisia, provavelmente um derrame, perde a fala e morre em terrível agonia. Com a morte de Alcino, Bactes retorna para a Síria, dando à Judéia 2 anos de paz temporária. Imagem 6. Jonatas estabelece-se em Micmas e começa a governar. O capítulo termina com Jonatas estabelecendo-se em Micmas, começando a governar e julgar o povo, eliminando os judeus apóstatas da terra. Beleza? Vamos voltar ao nosso vídeo aqui. Eu espero que você esteja acompanhando esse raciocínio, cara. É muito importante isso, muito importante. Hoje eu voltei com uma imagem para você, fixando na sua mente todas essas informações. Tá? Então nós temos aí o início do irmão de Judas Macabeu no poder, Jonatas. 2 anos de paz após a morte de Alcino, viu? Esse Alcino, cara, ele foi um sumo sacerdote que só misericórdia na vida dele. O Jonatas vai ter 2 anos aí de paz, vai se fortalecer, vai crescer muito na frente do exército. E na próxima aula nós vamos ver como o Jonatas vai conseguir de fato a libertação dessa opressão e as alianças que Jonatas vai realizar, principalmente com um homem que vai aparecer aí na história, um homem chamado Alexandre, vai aparecer na história ameaçando Demétrio, e Demétrio será derrotado e Jonatas será honrado, coroado, e os judeus terão um momento de gozo, de paz, sob o governo de Jonatas. Beleza? Até a próxima aula. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.